Betânia é que por Jesus ter ali um lugar de descanso, porque ele tinha um lugar de descanso, porque ali a sua presença é honrada. Eu quero acrescentar algo aqui, Flávio, para a nossa compreensão. Como a presença de Jesus era honrada em Betânia? É porque a devoção, é porque a atenção que era dada a Jesus naquele lugar, ela era despretensiosa. Eles não queriam nada de Jesus. Eles não estavam preocupados em extrair alguma coisa do Senhor. Eles só queriam a própria presença do Senhor. Em muitos lugares Jesus é bem-vindo, mas nós estamos esperando Ele com as nossas sacolas, com as nossas, eu não sei como é que chama aqui, carrinho de mão, carriola, carrinho de mão. Nós estamos com o nosso carrinho de mão. Nós nos reunimos muitas vezes com a ideia de que vamos sair com as nossas sacolas cheias de algo que Deus nos deu. Mas esse não era o sentimento de Betânia. O sentimento de Betânia, ele era despretensioso. Eles queriam Jesus por Jesus mesmo, e não por causa daquilo que Jesus podia dar a eles. Irmão, é tão bom quando você chega num lugar e a sua vida é celebrada, a sua amizade ela é honrada, a sua presença é querida no lugar. Se isso faz bem para a gente, para a nossa alma, nós que somos seres humanos caídos, falhos, você não imagina o quanto para Jesus fez diferença estar naquele ambiente, naquela casa, e se sentir acolhido, sem que nada fosse tentado ser tirado dele. Me parece que no Brasil tem faltado casas despretensiosas. Sabe, irmãos, se eu pudesse gastar a minha vida inteira para construir uma família espiritual, em que tudo o que importa para nós é recebermos a presença de Jesus, e isso nos seja suficiente, eu seria o homem mais feliz da terra. Se Jesus deu algo, glória a Deus. E se Ele não deu, glória a Deus. Se Jesus resolveu uma situação da sua casa, glória a Deus. Mas se Ele não resolveu algo que você precisa na sua casa, glória a Deus. Sabe qual é a única coisa que eu não posso deixar de perseguir? É a presença do meu amado. Se Ele está em casa, não importa se Ele veio com o seu saco, seu bornal cheio para me entesourar, ou se Ele só veio para estar comigo porque Ele gosta de estar comigo. Eu não quero Jesus por aquilo que Jesus pode me dar, meus irmãos. O sentimento de Betânia. Vocês estão me ouvindo bem? Está conseguindo entender? O som está chegando legal aí? Tem que levantar, né? Eu estou sentindo que vocês estão tentando. Vocês estão vindo com o pescoço para frente. Então, meus irmãos, o sentimento que Betânia traduz para nós nos encontros entre Cristo e os seus amigos dessa cidade é um sentimento que não há interesse. É gostar de estar com, por gostar de estar com. Seu Vanderlei, eu me lembro de um amigo meu chamado Neguinho. E o Neguinho, ele era um irmão, a gente andou muitos anos juntos, já um pouco mais velho. E a gente morava em Porto Velho. Eu primeiro, depois ele foi.
E a gente congregava junto. Eu era um dos líderes, eu era líder de jovem, tinha algumas funções na igreja. Depois, em seguida, me tornei pastor. E ele foi me acompanhando em toda essa jornada. E o Neguinho, ele era aquele amigo, inclusive me deu uma saudade dele muito grande hoje. Sabe aquela pessoa de poucas palavras, muito sorridente, sempre muito agradável. Ele não era um cara muito hiperativo, não. Ele era um cara tranquilo, calmo. Ele não é aquele cara que fica fazendo um monte de coisas. Ele era um cara muito tranquilo. Era não, acredito que ainda é. Faz tempo que eu não vejo, muitos anos. E a nossa amizade foi ficando cada vez mais profunda no Senhor, mais verdadeira, mais fiel. E o Neguinho, quase todos os dias, ele passava lá na minha casa. Irmãos, não foi uma, nem duas, nem três vezes que nós sentamos na frente da minha casa com a minha garrafa de tereré, duas cadeiras, uma para mim, uma para ele, um banco, a garrafa do tereré em cima, e nós ficamos ali por 1, 2 horas, sentados, eu e ele, sem falar nenhuma palavra um com o outro. E não tinha celular com Instagram, não. Era só quietinho os dois. Eu servi o tereré, servia ele. Ele pegava, tomava sorrindo e devolvia. Quase todos os dias. Tinha dia que a gente tinha um monte de assunto. Tinha dia que a gente só ficava junto. Irmãos, o que nutria o nosso coração um ao outro não era a capacidade que nós tínhamos de impressionar um ao outro com as nossas palavras, com o quanto aquilo ia produzir algo que ia abençoar nossas vidas. Só o fato de nós estarmos juntos alimentava o nosso amor nessa comunhão fraternal. Às vezes o silêncio era interrompido do nada. Meia hora de silêncio, Neguinho, e aquela coisa e tal, como se a gente estivesse num assunto fluindo antes, e ele, sem estranhar, começava a interagir com a conversa comigo, irmão. Parecíamos dois loucos, mas só Deus sabe o quanto eu sinto falta daquela amizade, quanto aquele irmão marcou minha vida profundamente. Porque muitas vezes ele batia nas minhas costas quando dava horário de algum compromisso e falava: Luigi, estou indo lá, até amanhã. E saía sem a gente ter falado nada. E eu ficava vendo ele entrar, pegar a motinha, o carrinho dele, quando ele ia de carro, ele sorrindo, e eu vendo ele sair sorrindo também, falava: cara, como foi bom estar com esse cara hoje. E a gente não tinha conversado sobre absolutamente nada, porque o que importa na vida da gente não é o quanto nós podemos fazer diferença com aquilo que nós temos para oferecer, mas é o quanto que a nossa presença pode trazer afeição, pode trazer preenchimento, quando nós de fato nos importamos uns com os outros. Imagina, o Deus Criador do universo agora estava encarnado como um homem feito de barro como nós, e ele carece de um lugar onde ele é recebido sem ter nenhuma expectativa do que ele tem para dar. Uau! O Neguinho me marcou muito. Até hoje sinto muita saudade. Antes de vir para cá nessa viagem, coincidentemente a esposa dele me mandou uma mensagem dizendo que eles estão morando de volta em Porto Velho agora. Você consegue entender isso? O tempo vai passando. Quem é que tem pais ainda vivos, idosos? Bem idosos, quem tem? Gente, ninguém tem. Os irmãos podem... Você está liberado, pastor? Então dá uma palavra, libera os irmãos. Quem tem pais idosos aqui vivos? Ué, que isso? Idoso assim, acima de 70 anos. Alguém tem? Só a irmã? A mãe?
Pais que eu digo é pai e mãe, tá? Quem tem? Só aqui os irmãos? Então, vou interagir com vocês são os privilegiados aqui. O assunto diminui com a idade ou ele aumenta? O assunto diminui, mas a presença, ela fica mais importante ou menos importante? Mais importante. Quando você está com seu pai na reta final da vida, você não vai lá para bater um mau papo com ele. Você vai lá, dá um beijo, um abraço, senta, às vezes tem uma xícara de café ou um açaí. Aí você serve, ele não fala nada, você não fala nada, você fica ali. Daqui a pouco você levanta e fala: mãe, pai, tenho que ir. Me dá um beijo. Não se trata mais do que aquela pessoa pode fazer para te abençoar. Não se trata mais de um grande conselho espiritual ou inteligente que vai mudar a sua vida. Talvez agora os papéis estejam até invertidos, mas só de estar ali, de ter isso, você se sente encorajado, renovado, a alma sorri de alegria. E é isso que Jesus está ensinando em Betânia. Nós precisamos de casas que não estejam indo a Jesus ou se preparando para receber Jesus, porque Ele vai dar a próxima estratégia que vai ganhar Santa Isabel, e Santa Isabel vai vir congregar na igreja que você é pastor. A gente só quer ser um lugar que, se Ele quiser falar alguma coisa, nós queremos ouvir e daremos toda a nossa atenção. Mas se Ele quiser só sentar, pegar a tigela de açaí e sem dizer nenhuma palavra, a gente tomar açaí juntos, é suficiente. A única coisa que nós não podemos viver é sem a sua presença, pastora Júlia. Mas se Ele vier em casa, ainda que Ele não diga qual é a estratégia que vai ganhar o Pará, ainda que Ele não mostre como a gente vai alcançar os empresários da cidade, que vão dar muitas ofertas, que vão fazer a gente construir a melhor estrutura, isso não nos interessa. Nós só queremos que Jesus, podendo estar em Jerusalém, se puder escolher vir ficar na nossa casa humilde, que Ele se sinta à vontade aqui, irmãos. Irmãos, não se apeguem, não se comparem com outras congregações, com outros ministérios. Glória a Deus, porque o Senhor tem espalhado o seu evangelho, uns por causa de bons motivos e infelizmente outros por causa de um péssimo coração. Mas não importa, não se parem, não se meçam por isso, não se comparem por isso. Vocês precisam entrar no lugar de fidelidade, aquilo que o Senhor chamou vocês a serem, sem olhar para os lados, sem olhar para trás, olhando apenas fixamente para o autor e consumador da vossa fé. E Ele está chamando vocês como Betânia. E se o chamado de vocês é o de Betânia, pode faltar, irmãos, pão, pode faltar farinha, pode faltar estratégia, pode faltar recurso, mas não pode faltar sua presença. Essa precisa ser a marca dessa casa. Quando alguém entrar por ali, como eu entrei a primeira vez, e pisei, o local era virado para cá, né? Tinha um púlpito de madeira e era virado para cá. Quando eu entrei a primeira vez, distraído, eu senti, daqui para frente mudou o ambiente. Eu senti a atmosfera do lugar, havia uma presença diferente no meio de vocês. Eu falei, ou Deus está aqui, ou Ele já esteve faz pouco tempo. Eu posso sentir o cheiro, o perfume, o seu toque, a sua manifestação está no ar. E eu sou um caçador disso. Eu sou um perseguidor da presença de Deus.
Às vezes nós vamos em alguns ministérios que tudo está fluindo, Flávio. Equipe de serviços, obreiros, intercessor de colete, camiseta, irmãos da dança profética, tudo top, ensaiado, combinado, louvor perfeito. Não tem catada de milho nenhuma, né, Alex? Não tem ninguém se atrapalhando, tudo perfeito. O pastor entra na hora certa. Graça e paz, povo de Deus, igreja do avivamento, tudo lindo. Camarim para você ficar antes do culto, tudo perfeito. Tudo está indo muito bem. Só falta uma coisa: Jesus e a sua presença. Irmãos, não é isso que nós queremos edificar. Talvez isso tenha lugar para alguém, mas não é o que o Senhor tem chamado cada um de nós aqui a construir para Ele. Ele quer um lugar simples e humilde, mas Ele quer ter um lugar onde Ele pode ficar à vontade, onde a sua presença é honrada, Pai. Essa é a sua missão aqui, esse é o seu encargo aqui. Você precisa preparar a cama para Jesus deitar, colocar sua pantufa ao lado, para que Ele possa tirar sua sandália, e alguém já possa: deixa que eu lavo os seus pés, Senhor. Não é uma bacia de ouro, mas a água é limpa para lavar os seus pés. Quantos podem me entender? Irmãos, se o nosso coração for afetado por essa palavra, será que Ele não pode escolher descansar aqui em Santa Isabel entre vocês? A história de Jesus é toda marcada por esse tipo de coisa, porque entre os poderosos reis da terra, Ele sempre escolhe habitar com os humildes, com os contritos, com os quebrantados de coração. Sabia que uma das coisas que mais me atraiu no Evangelho, quando eu fui alcançado pelo Senhor, é essa beleza da simplicidade, da humildade. E parece que isso está implícito em nós de alguma maneira. Quando você vai na casa de uma pessoa simples, você se sente mais à vontade do que quando você vai na casa de uma pessoa em que a casa é extremamente luxuosa, mas falta esse calor, esse afeto humano. É ou não é? Só comigo isso? Isso está dentro dos valores fundamentais do Evangelho. O nosso Senhor poderia ter entrado no mundo em uma carruagem de ouro, com anjos cercando, cornetas de diamantes sendo tocada por seres angelicais, mas Ele escolhe entrar por meio do ventre de uma mulher, uma virgem mulher, pobre e humilde. E quando é o dia do seu nascimento, não tem um lugar, não tem um espaço em nenhum lugar da terra que estava preparado para recebê-lo. Irmãos, Ele tem que ir entre as palhas dos animais, num lugar simples, um curral. Eu acredito que um curral velho, porque era provavelmente um espaço próximo às hospedarias de Belém. Então era tipo um estacionamento de animais, um lugar de trânsito. E lugares de trânsito normalmente eles não são bem cuidados. Imagina que a rodoviária de Santa Isabel, nunca fui lá, não conheço, é o lugar mais limpinho que tem? É ou não é? Não, não é. Porque as pessoas não se preocupam com esse tipo de lugar, porque é um lugar de trânsito. Você vai no banheiro da rodoviária, você passa mal. Então assim foi a estrebaria onde o nosso Senhor veio ao mundo, irmãos. Não tinha um lugar preparado para Jesus nascer. De Betânia, no dia da sua chamada entrada triunfal em Jerusalém, no dia que Ele vai ser coroado como rei de toda a terra, Ele entra num jumentinho arrastando os pés no chão.
Não poderia ele ter pedido aos seus anjos que tirasse do trono de Roma César e pedisse aos seus discípulos: tragam-me a carruagem desse homem, porque eu sou o rei por direito, segundo a vontade de Deus. Eu entrarei numa carruagem de ouro. Mas não, ele diz aos seus discípulos: vão a Betfagé, e lá vocês encontrarão uma pessoa. Digam a ela: o Senhor precisa da jumenta e do seu jumentinho. Esse é o nosso rei, irmãos, manso e humilde, que se fez pobre e escolheu o lugar do seu descanso na casa dos leprosos, na casa dos improváveis, na casa de homens de dores e de lágrimas, rejeitados pelo mundo, rejeitados pela religião. Quando Marta adora, a adoração de Marta incomoda os homens que têm conhecimento religioso sobre Deus e a sua presença. Só que Marta não foi forjada pela ética evangélica. Marta foi forjada pela fome que ela tinha de sentar aos pés do Senhor e devotar toda a sua atenção para Ele. Então ela não quer saber se tem um jantar acontecendo, ela não quer saber se é uma programação, se é uma assembleia da igreja, se é um culto, se é o que. Ela não quer saber se autorizaram a entrada dela ali ou não. Ela quer saber do seguinte: Ele está aqui, Ele é digno, e se Ele é digno, eu preciso corresponder. Eu vou lavar os seus pés. Se não tem o material correto, eu quebro o meu vaso. Cada um dá para Jesus aquilo que tem. Maria só tinha uma coisa para dar. Ela não pensou duas vezes. Ela quebrou o seu vaso com seu perfume mais precioso, fruto de todas as suas economias, e ela unge Jesus. E ela enxuga os pés de Jesus, e ela honra Jesus, e ela ministra o coração de Jesus. E a Bíblia diz que esta unção foi a preparação de Jesus para a sua morte. Vocês estão comigo? Você acha que num lugar assim, onde ele é tratado assim, ele gosta de falar ali? Ou você acha que Jesus prefere reuniões formais? Você acha que quando chegava em Betânia, ele tinha uns assuntos para compartilhar que ele não podia falar em outros lugares? Porque quando você está com seus amigos, você pode ser sem filtro, você pode ser espontâneo. Você não está preocupado se alguém vai pegar alguma daquelas informações para elas se voltarem contra você. Ei, teve coisa que Jesus não falou para os discípulos dele e falou para os seus amigos de Betânia. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse primeiro tempo. Algo que eu falei já algumas vezes, mas eu quero insistir nisso aqui para vocês, Flávio. Betânia por ser um lugar de descanso, por ser um lugar de honra à sua presença, um lugar onde Jesus instrui. Betânia é um lugar de instrução, porque todo lugar onde um interlocutor, um pregador, um comunicador, ele sente que ele tem a atenção dos seus ouvintes, ele vai se esforçar para entregar o máximo que ele pode. O que cativa a mensagem não é a capacidade do mensageiro, é a fome dos ouvintes. Vocês estão aí?
Se vocês estão aqui, por exemplo, nesses dias e deixam claro que a fome de vocês pela palavra é grande, ainda que eu tenha muitas limitações, eu vou me esforçar mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez, até que eu possa entregar tudo dentro das minhas limitações, que possa tocar suas vidas, meus irmãos. Agora, se vocês demonstram desinteresse, eu falo qualquer coisa e me dou por satisfeito, porque senão a palavra de Deus fica perambulando e não encontra corações. Imagina Jesus, quando ele falava: ei, deixa eu conversar, todo mundo, fala, Senhor, nós queremos te ouvir. Fala, Senhor, tens toda a nossa atenção. Fala, Senhor. Só o seu respirar já nos impacta, já nos toca, já nos quebranta. Jesus respira. Acho que Maria falava: olha Lázaro, olha, ele é diferente. Eu imagino que, como Lázaro era mais chegado de Jesus, tem uma desvantagem nisso, né? Porque você tem mais liberdade. Então, acho que Jesus estava lá. Eu imagino que Jesus, provavelmente você estava com as pernas assim, Jesus. É que eu não consigo, porque, né, irmãos, tem algumas coisas que impedem aqui. Mas o Jesus era magro, então acho que ele sentava com a perninha assim, atravessando quase. Aqui, eis um exemplo de magreza. E acho que Lázaro chegava e aí, Jesus, tudo da paz. Ele era folgado. Então, é na minha cabeça isso, né? A Bíblia que diz. Então eu imagino que Maria, que era mais compenetrada, ela era mais intensa na adoração, ela era mais profunda, ela tinha uma alma mais silenciosa do que Lázaro. Então eu imagino que Lázaro estava falando alguma coisa. Ela: quieta, deixa o mestre falar, só se concentra, preste atenção em cada detalhe, porque isso pode nos tocar, isso pode fazer o nosso interior queimar. Oh, irmãos, quando nós entendemos isso, tudo vai mudar. Será que Santa Isabel precisa de mais uma casa que fala em nome de Deus, como um templo de Jerusalém? Ou será que Santa Isabel carece de uma Betânia, onde Jesus encontra seus amigos, fica à vontade, e tudo que ele tem para falar é acolhido no coração, com quebrantamento, honra, e quando nós nos levantamos é para obedecer tudo o que ele falou. Aleluia! Você entende isso, cara? Você precisa ensinar sobre isso para os irmãos. E só tem um jeito da gente ensinar isso para Santa Isabel: é se a gente decidir, como um pacto aqui, nos tornarmos essa casa, Betânia. Vamos ajudar uns aos outros, vamos nos comprometer uns com os outros, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos e falar até que ele seja honrado na sua vida, até que ele tenha um lugar central no seu coração, até que suas palavras se tornem decretos sobre você, sobre seus filhos. Eu estou contigo nisso. Quando você se distrair, ei, eu vou te lembrar, preste atenção nele, ouça cada uma das suas palavras, guarde o som da sua respiração. Um dia nós precisaremos disso. Vamos fazer uma aliança nessa casa. Eu não sei você, Neide, mas eu me lembro todos os dias ao acordar, onde foi que o Senhor me encontrou, quem eu era, como era a minha vida, meu coração, minha história, até o dia que eu senti aquele toque. Eu nunca tinha sentido amor na minha vida, até o dia que ele me tocou. O meu peito explodiu de dentro para fora, e quando eu abri os meus olhos,
Parece que eu pisava nas nuvens. Eu não era mais a mesma pessoa. Foi apenas um toque de amor. Só que foi o amor eterno que me tocou. Nem um dia eu esqueço daquilo. Eu era escravo, preso num lamaçal, imundo. Muitas vezes escapei com a minha vida, não sei como, só Deus. Mas um dia Ele olhou para aquele leproso, que era eu, falou: hoje eu vou jantar com você. Tudo mudou, foi ali que tudo mudou, irmãos. Não foi o seminário de teologia, não foi grandes ofertas desse tamanho que eu recebi, não foram os livros que eu li, não foi o que eu fui fazer para agradar o Senhor. Foi esse toque, foi essa presença que eu nunca mais esqueci, que eu nunca mais abri mão. A partir de hoje, eu disse: eu não posso mais viver sem isso, Senhor. Esse é o segredo. Cultivar a sua presença, me deleitar na sua presença. Esse é o segredo que Jesus encontrou em Betânia. Esse é o figo que alimenta e satisfaz o coração do nosso Senhor. Essa é a comida, essa é a bebida que Ele quer beber e comer. Uou! É complexo falar de Betânia para quem é desesperado por Deus, porque isso me remete a tantas coisas, Flávio. Eu disse para você, parece brincadeira, mas não é. Betânia é a prática do que Tameon é como fundamento. Lugar onde o fundamento chamado Tameon é levado a sério, fará nascer casas como Betânia. O Tameon é o fundamento de Betânia. Então, quando nós vamos olhar para isso mexe muito comigo. É uma coisa particular entre eu e Betânia. Eu sou mexido com isso, porque eu tenho a sensação de que se Deus quisesse fazer todas as coisas que a igreja foi chamada a fazer, Ele não precisaria de nenhuma delas para fazer através da igreja. Ele escolheu fazer assim. Mas tem uma coisa que Deus não abre mão de ter: Ele quer nos ter por inteiro. E Betânia fala disso, Alex. Adoramos por quê? Cantar para quê? Queremos ser vistos pelos homens? Ou queremos vê-lo e sermos vistos por Ele? Adoramos na audiência de todos vocês? Ou a nossa adoração é na audiência do único homem que importa em receber o que nós estamos dispostos a entregar? Entende, Flávio? Então para mim é complicado falar disso. Eu poderia ficar dias falando de Betânia, porque Betânia é o que todos nós precisamos ansiar nos tornar, para que Jesus olhe para nós e queira estar conosco. Existem lugares por onde Jesus entende que Ele tem que passar por causa do propósito, mas existem casas que Jesus quer estar nelas, Ele deseja estar nelas, e isso muda tudo. Eu não quero ser o tipo de homem que Jesus passa na minha casa, porque é dentro da estratégia que o reino de Deus tem. Isso é importante. Eu quero que Jesus esteja vindo fazer algo por aqui, e Ele lembre que você mora aqui, Flávio. Fala: vou dar uma passadinha lá na casa do Flávio, porque eu não posso fazer nada aqui nessa região sem passar na casa do meu amigo. E eu não sei você,
mas me parece que Ele está trabalhando até agora em todos os lugares, porque o Pai está trabalhando, ou seja, Ele está fazendo algo. A pergunta é: você tem sido o tipo de gente que Ele dá uma passadinha na casa por causa da sua amizade com Ele? Ou você só fica sabendo que Ele veio aí na cidade e fez alguma coisa, e quando você se dá por conta, Ele já até foi e nem te avisou, e nem te chamou para tomar uma cuia de açaí, uma tigela de açaí, um charque com farinha acebolada? Fica a dica. Um cupuaçu com farinha d'água e açúcar, né? Que eu aprendi ontem. Eita maravilha! Quantos estão entendendo isso? Então, qual é a única coisa que eu quero falar hoje? Tudo que eu estou falando gira em torno disso. Betânia, como lugar de instrução, só pode ser lugar de instrução, Bia, porque lá a voz de Jesus é desejada, a presença de Jesus ela é esperada, existe uma expectativa, existe um preparo para que a voz de Jesus tenha liberdade. Por quê? Porque Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Então, quando os amigos de Betânia estão recebendo Jesus, quem eles estão dando guarida? Quem eles estão hospedando? A palavra de Deus encarnada, que deveria estar sendo recebida no templo, mas a casa que era para ter figos era uma figueira seca. Foi o que nós falamos ontem. Mas onde é que ele encontrou figos? Lá entre os desprezados, os improváveis, em Betânia. Então, irmãos, tudo o que eu quero compartilhar nesse tempo nosso, nesse primeiro tempo, gira em torno de que Betânia é o lugar de onde o Senhor fala as coisas mais profundas do seu coração. Não porque isso é o que Deus quer fazer, mas é por causa do como a presença de Deus é recebida ali. Você pode não estar na rota de Deus, Ele pode te incluir na rota, se o seu coração for um coração de hospitalidade à sua presença, de honra à sua presença. Eu digo isso, talvez já até disse aqui, Vanderlei, eu não sou um cara que estava incluído na rota, eu era o último da fila, eu não tinha pedigree espiritual nenhum, até hoje não tenho, dá para ver. Quando me apresentam em alguns lugares, falo, agora quero chamar o apóstolo tal para pregar, e eu subo, eu percebo que as pessoas olham e fazem assim, alguns colocam a mão assim, meu Deus do céu, o que vai agora acontecer aqui? Eu não tenho pedigree e não pretendo ter, irmãos. Eu não pretendo ter pedigree. Se nada mais acontecesse na minha vida, eu seria grato e honraria o Senhor pelo que Ele fez até aqui para o resto dos meus dias. Eu não sou digno de estar vivendo aquilo que o Senhor me presenteou. Não é porque eu tenho méritos, é porque sua graça é super abundante, e Ele me incluiu nisso, e eu sou grato todos os dias por poder, de alguma forma, ver o seu rio fluir através de mim. Mas, irmãos, eu sou extremamente satisfeito com o meu Senhor. Eu só não consigo ficar sem a presença. Sem a presença não dá. Eu não sei viver mais sem a presença. Então, Flávio, eu estava lá no final da fila. Tudo que eu queria, eu já te contei essa história? Não? Tudo que eu queria, amar Jesus. E amanhã, amar Jesus. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Aí todos os cheios de títulos, cheios de pedigree que estavam na frente da fila, preciso de alguém para fazer tal coisa. O primeiro da fila já saiu. Aí eu, abriram um espaço para mim.
Nem na fila eu estava, entrei lá no final. E o que você sabe fazer? Eu aí, amar Jesus. Eu não sei viver sem Jesus, mas isso não serve para nada, não coopera em nada no que nós estamos fazendo aqui. E você aqui, número 2, sou formado em não sei o que, tenho dinheiro para dar de oferta, eu tenho disposição para fazer tal coisa, posso levar no meu carro. E você aí mesmo, aluguel, ando de a pé, de busão, na verdade pego 2 para chegar até aqui. A única coisa que eu tenho é um coração queimando por Jesus. O segundo, o terceiro, renderam seus corações aos projetos dessa vida, saíram da fila. Opa! Aí a instituição tinha um projeto para todos os outros que sobraram. Cada um deles foi se movendo numa direção. Chegou um dia que um monte de coisa precisava ser feita. E eu não sei, não foi nem o pastor, foi Jesus mesmo. Jesus olhou para a fila assim. Pessoal, pode se apresentar. Estava eu. Estou aqui. Ele, sim, pessoal, pode vir para a fila. Estava eu. Acho que ele olhou e falou: rapaz, não tem mais ninguém aqui, só tem você mesmo. Então vai tu mesmo. Eu falei: esse aqui, Senhor. A única coisa que eu tenho é o meu coração. Eu me lembro até hoje, o dia que o pastor falou comigo: eu quero que você faça tal coisa. Eu ouvi Jesus falando, porque eu disse para ele: pastor, eu não posso servir. Você não me conhece, você não sabe quem que eu sou. Se você soubesse quem que eu sou, jamais você me faria um convite para servir em qualquer coisa na igreja, porque eu posso sujar a igreja, eu posso estragar a igreja, eu posso acabar com a igreja. Ele falou assim: não é assim, você ainda não entendeu a graça. Eu falei: pastor, não tem graça suficiente para limpar o que eu fiz, o que eu sou. Aí ele disse: não, você vai servir. Eu falei: não vou. Ele falou: você vai. Nesse dia que eu era o último da fila, só tinha sobrado eu. Você vai, eu não vou. Você vai, eu sou ruim, eu sou duro, eu sou teimoso. Você não vai, eu vou, não vai, vou, vai. Ficamos 40 minutos. Ele falou: então vamos fazer o seguinte: você é muito duro, cara. Vai para casa. Uma coisa eu sei: você tem vida de oração, você conhece o Senhor. Pergunta para Ele o que Ele acha disso que você está me falando. Aí eu falei: coitado, vou perguntar, ele vai falar: você é muito sujo, estou trabalhando na tua vida, não tem como. Tá bom, pastor, combinado, pega aqui. Fizemos um trato. Fui para casa. Naquele mesmo dia eu dobrei os meus joelhos e falei: Jesus, o pastor lá da igreja, ele está querendo que eu sirva. Ele é louco. Ele não sabe aquelas coisas que eu já falei para você. Não tem como. Eu ouvi o Senhor falando: a única coisa que eu quero de você é o seu coração, e que você me ame todos os dias da sua vida. Você pode se comprometer com isso? Eu falei: isso é o meu sonho. É isso que eu mais desejo. A única coisa que Jesus exige de você, para você servir, é que você o ame de todo o seu coração. Jesus não está procurando diplomas em nós. Jesus não está procurando recursos financeiros em nós. Jesus não está procurando o quanto você tem expertise, o quanto você tem experiência, o quanto você já viveu. Isso, pelo contrário, pode trazer corrupção para a sua casa. Todos os primeiros da fila estavam preparados, mas em Mateus ele disse que não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu não tinha nada, e a única coisa que eu tenho é o que eu tinha: paixão por Jesus, amor por Jesus. Consegue entender isso, Fábio? É isso que ele foi buscar em Betânia. Porque pedigree
O templo tinha de sobra doutores da lei, mestres da lei, intérpretes da lei, sacerdote, sumo sacerdote. Na falta de um tinha dois, Anás e Caifás. Havia políticos importantes congregando na igreja de Deus Pai. Todos eles corromperam aquilo que Deus queria fazer, mas existia um lugar que quando Jesus chegava, ele falava: uau, estou na casa dos meus amigos. Hoje quase que eu saí sem camisa lá na área, lá na sua casa, Vanderlei. Quase cometi essa gafe. Eu me sinto tão bem que eu fui saindo, como eu vou em algumas casas por aí, às vezes eu saio sem camisa, numa passada do banheiro, vou na cozinha, pego uma água, um café. Não sei, estou esquecendo, acho que eu até fui lá na água e peguei um café sem camisa. Depois a menina que está lá vai confirmar. É natural para mim, eu esqueço. Mas onde você pode ser assim? Onde você sente que é ali para você um lugar de descanso, que é ali para você uma casa de amigos, que ali você não precisa levantar os escudos, que você está protegido, porque há amor disponível, há afeto disponível, há uma aliança disponível. Quando Jesus chegava em Betânia, tira tudo, aqui eu posso ser eu, aqui eu não preciso me preocupar com nada. Tem lugar que a gente chega que a gente não pode nem dizer que não gosta de comer uma coisa, porque se você disser, isso pode gerar um transtorno, entende? Não era assim em Betânia. Não era assim em Betânia. Em Betânia, se alguém falasse: Jesus, está tudo certo? Ele me olhou com a cara agora tão... O varão está meio ressabiado comigo. Jesus, o café da manhã está pronto. Pão, açaí, farinha de tapioca e de macaxeira, bolo de mandioca, de macaxeira, bolo de não sei do que. Aí Jesus fala: rapaz, eu estou meio cheio. Se fosse na sua casa, ele poderia ter a liberdade de dizer: cara, eu estou cheio ainda da janta de ontem você pegou pesado. Ou ele teria que fingir: não, vamos lá, que fome. Entende? Betânia era um lugar que, se tivessem preparado um jantar, cara, e ele não tivesse legal, eu tenho certeza que ele tinha liberdade de dizer: pessoal, hoje eu só quero deitar na rede um pouco, vocês me permitem? Todo mundo vai: claro, Senhor. Faz silêncio, o Senhor está na rede. Vamos jantar aqui entre nós, amanhã ele estará renovado. Entende? É isso que muda tudo de Betânia para Jerusalém. Porque em Jerusalém tinha os mestres, aqueles que poderiam talvez dar um conselho para Jesus a partir da palavra. Não é o que ele estava buscando, ele já tinha a mente de Deus. Ele só estava buscando gente que o recebia sem interesses particulares, gente que se agradava só dele estar em casa. Então esse é o espírito de Betânia. O espírito de Betânia nos leva para um lugar de instrução. Mas por quê? Por causa da forma como nós tratamos a pessoa e a presença de Deus, que no caso de Jesus em Betânia é a palavra de Deus encarnada. Onde a palavra de Deus deveria habitar? No templo, mas lá ele não tinha espaço para ser quem ele quer ser. Em Betânia ele podia ter liberdade de ser quem ele é. Então é de Betânia que a palavra de Deus vive, se manifesta, ecoa, e não do templo de Jerusalém. Esse é o espírito central que eu quero destacar para vocês nessa tarde. O lugar de instrução existe porque há um lugar de acolhimento, de hospitalidade, a presença. Essa presença
é Deus falando entre nós. E aí eu concluo, para a gente fazer a nossa primeira pausa, compartilhando com vocês uma coisa bem simples. Deixa eu só contar um caos aqui, rapidinho. Um dia eu estava indo jantar na casa do meu sogro, almoçar na casa do meu sogro era vivo, seu Ceará, ele já faleceu. E eu estava lá em Porto Velho. Quem aqui conhece o pastor Isaías? Pastor, levanta a mão, gente. Vocês não querem ser vistos? Levanta a mão. Neide, Jonathan, Paula, vocês. O pastor Isaías é um pastor que caminha com a gente, é um dos pastores da nossa comunidade. Ele é desse tamanho assim, quase da minha largura. Ele ainda não alcançou tal proporção, mas é quase. E é uma figura muito específica, não é, Neide? É muito específico. Não há ninguém parecido com o pastor Isaías. E aí nós íamos almoçar na casa do meu sogro. Meu sogro, um cearense, daqueles de raiz, que morou a vida inteira, foi garimpeiro, morou numa roça, foi de um assentamento lá em Porto Velho, quando foi embora do Maranhão para lá. Então aquela figura típica que vocês aqui conhecem. O almoço do meu sogro é por volta de 10h30 da manhã. E aí eu acordei, nós estávamos na casa do pastor Edu, que é pastor da nossa igreja lá em Porto Velho. Eu acordei pela manhã e falei com o pastor Isaías: pastorzão, hoje a gente vai tomar café aqui e depois a gente vai almoçar na casa do meu sogro. Ele conhece o meu sogro, que já faleceu, conhecia. E aí eu falei para ele: tudo bem? Ele: tudo bem. E ele sentou na mesa do café, a mesa farta. Tinha, não sei como é que vocês chamam aqui, é abacate batido, uma vitamina, como é que vocês chamam? Abacatada. Tinha uma abacatada, tinha açaí do bom, grossão, original. Tinha farinha d'água, tinha pão, tinha ovo, tinha café, tinha bolo. Trouxeram um salgadinho assim que a irmã da igreja faz. Cara, pensa numa mesa. E o pastor Isaías, meu irmão, ele jogando com as duas pernas, camisa 10. Só café, suco, açaí, abacatada. Ele tomou 3 copos desse tamanho. E ele tá, e eu tô aqui de boa, comi um açaí, dei uma esperada, tomei. E aí é o seguinte, eu comi mais rápido. 10 horas nós na mesa ainda, 10h30 nós na mesa. O pastorzão, a gente vai ter que ir, porque era lá na Zona Sul, a cidade lá é grande. Até sair de lá e ir para a Zona Sul, fomos da casa do Edu lá para a Zona Sul. Ele limpou a boca assim, com guardanapo, para entrar no carro e a gente ir para a casa do meu sogro. Cheguei e nós dois no carro. Ele: cara, eu tô cheio demais e tal. Não, de boa, pastorzão, tranquilo e tal. E a gente conversando, eu também cheio, mas não igual ele, porque eu comi mais rápido. Então umas 9 horas eu já tinha terminado de tomar o café. Você já sentou na mesa com o pastor Isaías? É 3 horas ele se alimentando. Ele come um negócio, aí fica numa paciência, aí pega mais uma coisinha, vai comendo assim numa delicadeza. É um leido praticamente no corpo de um ogro. E aí, Bia, estamos a caminho. E ele: cara, tô cheio, bem assim no carona assim. Eu: cara, também tô cheio, mas tá tudo certo. Para chegar lá, 10 minutos nós chegamos lá. Chegamos lá 11 horas. Eu bato na porta da casa do meu sogro e falo: seu Valquimar, acelera, homem, tô com uma fome que só Deus. Porque eu já sabia que ele estava me esperando desde umas 10 horas para comer. Então se eu chego lá falando que eu tinha acabado de tomar café, ele me mata. Aí eu bati no portão: bora, Ceará! Aqueles portão de lata bem barulhento. Bora, abre aqui, homem, meu Deus, senão eu vou desmaiar aqui, tanta fome, um sol quente desse. Eu falo: tava aqui, desesperado aqui no carro. Apontei para o pastor Isaías, disse que está com uma fome, só Deus. E o pastor Isaías, ele é meio molengo para comer. Hoje ele melhorou muito, mas ele não comia pelinha de nada,
gordurinha de nada. Você sabe assim? Lá a gente chama de Nutella. Ele é meio Nutella. Então assim, ele não comia gordurinha, não comia nada. E eu sabia que nesse dia minha sogra tinha feito paca cozida. Cara, me divirto muito. Só que eu não falei pra ele. Aí meu sogro: homem, isso é hora de vir pra casa dos outros almoçar. Já bravo, já na recepção. Ô Ceará, vamos logo, deixa de frescura, rapaz. Tô com uma fome que só Deus. Batia na barriga. Esse daí tá desesperado. Aí ele: eita, rapaz, um homenzão desse, não sei nem se vai ter comida. Aí sentamos na mesa, aí ele chamava a minha sogra de Nieta. O nome dela é Antonieta. Acho que é Francisca Antonieta, se eu não me engano. Aí ele fala: Nieta, minha filha, bote comida para esse homem. Lá é eles que servem. Bote comida, olha o tamanho dele. E a minha sogra ainda tinha colocado pimenta na paca, irmãos. E o pastor Isaías é todo delicado para comer. E aí ela colocou o meu prato e colocou o dele, uma montanha. E eu aqui, ó, quase morrendo. Mas, cara, que delícia comendo assim com a colherzona cheia, com a maior vontade, viu, pastor Isaías? E eu aqui me segurando para não rir. Porque estava apimentado. Paca! Ele estava quase vomitando de tanto que tinha comido. E eu comia de costa para ele assim na vez. E eu olhava para ele. E o meu sogro, ele é aquele cearense irritado. Todo cearense é meio irritado, mas meu sogro, ele era aquele típico. Fala bravo, não deixa você terminar a fala. Aí meu sogro começou a se incomodar com ele. Ei, homem, tá gostando não, é? Tá ruim, é? Ei, macho, tá ruim? Aí meu sogro: não, o Isaías: não, é porque parece que está um pouco apimentado, né? A comida dele. Nieta, pois pimenta, é? Vou queimar, pus só um pouquinho de pimenta. Tava pegando fogo. Só que eu como pimenta, ele não. Aí o sogro vira para Isaías e fala: esse homenzão desse, deixa de ser esmurecido, rapaz. Acabou o almoço. Aí ele revelou: seu Valquimar, não caia na conversa desse homem não. Nós acabamos de comer agora, nós chegamos aqui tudo com o bucho cheio. Falei: eu não sei de nada. Você ouviu como é que eu comi? Você viu o que eu fiz? Eu repeti. Ele: Luiz sempre vem aqui e come bem. Agora tu, homenzão desse tamanho, cabra frouxo da pega. Rapaz, a gente riu muito disso. Mas brincadeira é para você entender o seguinte que eu estou contando. Antes da gente encerrar, você precisa se descontrair um pouco. É porque a gente não tinha esse grau de intimidade que eu poderia ter dito para ele se a gente tivesse essa liberdade. Por mais que a gente era amigo, mas eu sabia que eu entristeceria ele muito. O mais importante era estar lá, mas na cabeça daquele senhor, daquela idade, com aquela cultura, ele não entenderia isso. Jesus não era assim em Betânia. Se Jesus tivesse chegado em Betânia depois da abacatada, ele ia poder dizer: gente, cara, passei ali na casa do fulano, tive que tomar uma abacatada, posso comer daqui a pouquinho, posso esperar mais um pouco, vou ficar com vocês na mesa. E certamente todo mundo de Betânia diria: claro, Senhor, o que importa é que você está aqui. Mas muitas vezes nós construímos relacionamentos tão superficiais que nós não damos o direito às pessoas de serem quem elas são. Elas precisam se constranger para estar conosco. E se a gente é capaz de fazer isso com quem a gente vê, imagina como é que a gente não faz com o Senhor a quem a gente não vê. Você sabia que às vezes você não está tendo visitações profundas de Jesus na sua casa? Porque Ele até vem, mas o ambiente está tão hostil que Ele dá uma olhada e fala: hoje não vai dar para mostrar que eu estou aqui não, é melhor sair de fininho. O clima hoje está pesado aqui.
E eu não sei pelo que vocês vivem, mas quando vocês decidem se chamar Betânia, vocês estão dizendo pelo que vocês querem viver. E se vocês querem ser casa de oração, Betânia, Jesus vai ter que ter liberdade de chegar a hora que Ele quiser e se sentir à vontade. É isso que vocês querem construir mesmo, Júlio? Então há um caminho a percorrer. Vamos começar por nós que nos vemos. Há um caminho de liberdade nos relacionamentos entre os irmãos, de transparência, de ser quem você é. E você está disposto a mostrar quem você é e deixar que os irmãos interfiram nisso? Toquem nisso? Ou você acha que você vai ter um lugar de liberdade que só você tem o direito de dizer, estou de barriga cheia, e o outro não vai poder responder, pô cara, mas eu estou te esperando para o almoço? Porque do lado de lá tem alguém que também tem os seus anseios, também tem as suas necessidades. Na história de Jesus nós estamos fazendo uma alegoria, mas na vida real nós somos seres que têm os nossos afetos, as nossas almas, os nossos sentimentos. Então o lugar de liberdade é uma via de mão dupla. Eu tenho que estar disposto a dar inteiro e ser transparente, mas eu tenho que compreender que do lado de lá tem um ser humano que inclusive pelo Evangelho pode ser que tenha que me ferir, me corrigir, me exortar, para me trazer ao prumo de Deus. E juntos vamos construir uma casa que Jesus, toda vez que quiser descansar, pode saber que tem um lugar para Ele preparado. E nesse lugar que juntos nós construímos, Ele fala, e fala por meio de revelação, porque Ele nos conta os seus segredos, porque os segredos Ele só dá a conhecer aos seus amigos. Amém? Betânia é esse lugar onde o convite nos expõe, e porque aceitamos ser expostos, somos transformados, e porque somos transformados, juntos damos as mãos para preparar um lugar para Ele. E quando preparamos um lugar para Ele, nós recebemos revelação. E ao receber revelação, depois que a presença vai, nós podemos levantar e sair pela cidade, fazendo o que Ele nos revelou, comunicando o que Ele compartilhou, avisando as pessoas: ei, você pode ser Betânia também. É só você preparar um lugar para Jesus, honrar sua presença e ficar prostrado aos pés enquanto Ele fala. Não tente fazer nada. Sabe, isso é uma coisa que vocês vão precisar resolver aqui. Vocês vão precisar resolver. Vocês se reúnem, muitos irmãos estão fazendo algumas coisas no momento de adorar o Senhor, no momento de receber a palavra. Isso não pode ser assim numa Betânia. Numa Betânia é que caia tudo sobre a nossa cabeça. Depois que Ele terminar de falar, a gente lida com o problema. Nós não podemos ter um monte de obreiro administrando coisas. Não. Se é obreiro, a prioridade é estar aos pés. Cuidado, porque João 12 não é uma função positiva de Marta, não. É uma denúncia. Nós não podemos interpretar esse texto de maneira equivocada. Jesus está aprovando a posição de Maria e reprovando a posição de Marta. Não queiram ser servos como Marta, não. Isso é perigosíssimo. Só pode servir como Marta depois que você tiver o coração de Maria. Não confundam isso. Esse texto é uma denúncia contra o espírito de Marta e uma afirmação a favor do coração de Maria. Então, Flávio, eu queria encerrar aqui essa primeira parte nossa. Betânia é um lugar de instrução. Por quê? Porque a palavra encarnada, a sua presença, é honrada, é recebida, ela é desejada. E quando ela chega, tudo para. Toda a atenção para Ele. Lá no Tameon, para encerrar, quando os pastores começaram a chegar, os que vieram de fora, sem ser os que nós formamos lá,
todos os pastores me perguntavam: o que eu posso fazer para cooperar, para contribuir, para ajudar quando a igreja se reúne? Eu falei para todos: fique caído lá na frente, até que ele te toque, e não saia de lá, enquanto ele não te tocar. Ah, mas quem vai servir água para os irmãos? Quem vai receber? Deixe cada um por si, meu irmão, porque o maior testemunho que um homem de Deus pode dar é se entregar ao Senhor completamente. Nós não somos garçons de pessoas na reunião, nós somos aqui adoradores que foram atraídos pela presença de Deus. Nós precisamos guardar o nosso coração nisso, porque às vezes nós preparamos a igreja bonitinha para servir e pouca gente se lançando verdadeiramente na adoração. O templo de Jerusalém, todo mundo estava na sua função para servir. E em Betânia era uma loucura, uma confusão, uma bagunça, não tinha liturgia nenhuma. Mas quando ele chegava, tudo parava. O que vocês querem ser? Betânia. Então esse é o posicionamento. Amém? Amém, irmãos. Nós vamos ter alguns minutos de intervalo agora, para que você possa ir ao banheiro. Nós temos ali a cantina, e assim que você terminar, a gente vai estar chamando todo mundo novamente, tá bom? 10 minutinhos eu acho que dá para isso, amém?
Ei, som, ei, som. Ei, som. Oi. Quem já tiver feito aí o lanchinho, convidamos a retornar para darmos início à segunda etapa nessa noite. Ei, som, ei. Ei, som. Ei, som, ei. Segunda chamada. Quem já fez o seu lanche, convidamos a retornar para darmos início.
contemplar até os poros de sua pele e todo o esplendor da glória em ti hei de encontrar. Abra os meus olhos para ver a beleza da tua santidade. E assim tu me mantens apaixonado por ti. E assim tu mantens o amor que arde em mim. E assim apertos passo e mais 1000 milhas eu caminho quando eu olho pra ti. E assim tu me mantens apaixonado por ti. E assim tu mantens o amor que arde em mim. E assim aperto o espaço e mais 1000 milhas eu caminho quando eu olho pra ti. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do teu toque de novo. É o teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque eu não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. É o teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque eu não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. É o teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque eu não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. É o teu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o teu toque eu não enxergo nada. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Faça
faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. Eu clamo, faça as escamas caírem ao chão. Pedimos, faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. E assim eu te vejo nitidamente. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor. Faça as escamas caírem ao chão. Na nossa vida passamos uma angústia de muitas das vezes. A nossa carne ela olhar para o externo, para o mundo, e muitas das vezes querer comparar a nossa vida com a do ímpio. Por muitas vezes caímos no engano de achar que o ímpio é mais próspero, que o ímpio tem mais sucesso nos seus objetivos, nas conquistas. Mas eu posso ressaltar que existia um levita, Asaf, teve um momento de crise parecido, aonde ele olhou para o ímpio, no seu momento de crise, vendo que o ímpio prosperava em tudo, enquanto muitas das vezes